Bate-papo Novo Tempo. Muito bem, meus amigos, estamos começando o nosso Bate-papo Novo Tempo de hoje. E hoje diferente, né? Nessa época de pandemia, a gente tem que dar um jeito. A gente precisa se adaptar. Algumas mudanças, né? Ele já está há um bom tempo, praticamente 2 meses, sem entrar aqui no estúdio por conta aí das regras, mas graças a Deus nós temos aí a tecnologia que pode nos aproximar do meu amigo Haroldo Melo. E aí, Haroldo, tudo bem, amigo? Quanto tempo aí, hein? Tudo bem com você? Tudo bom, meu amigo. Realmente, essa pandemia colocou uma distância física, mas vou te falar, uma proximidade virtual muito grande. E é um privilégio retornarmos a esse encontro tão gostoso com nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo, agora via internet. Por enquanto, né? A gente espera que não fique assim por muito tempo. Bom, e a gente sabe que essa questão da pandemia trouxe certas preocupações, né, Haroldo Melo? Preocupações aí, porque está todo mundo preso, nós estamos aí em prisão domiciliar, né? Podemos assim dizer. Você aí está há algum tempo, praticamente como se estivesse preso, não pode sair toda hora, tem que fazer compra sozinho, não pode levar a patroa, tem que sair de máscara e não pode sair muitas vezes. Isso acabou trazendo certas preocupações para algumas pessoas, né? Que nesse confinamento se sentiram muito mal. E como manter a saúde mental? É a grande preocupação. Como manter a saúde mental na época de pandemia? E você logo já leu aí a necessidade de trazer esse tema para a gente poder discutir, né? É verdade. É um tema muito atual, contextualizado, e eu te digo mais. Paulo, em Romanos, no capítulo 8, verso 22, ele já previa isso. Olha mesmo? O que ele diz. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Então, Paulo tinha previsto que a própria natureza ia sentir esse clima de pandemia, ia ficar gemendo, numa linguagem metafórica, né? Ia ficar gemendo. Então, é muito interessante que também Salomão fala em Provérbios 11:8, que o justo é liberado da angústia. Então, quer dizer, nós não precisamos viver angustiado com esta situação que afeta toda a natureza. Não é verdade? É verdade. Agora, Haroldo, muita gente, no início, não sei, né? Eu não conversei com muita gente por conta da pandemia, mas assim, acho que no início muita gente se sentiu bem até, né? Porque podia dormir um pouquinho mais, poderia ficar em casa, só que depois a coisinha foi piorando, né, amigo? Não pode mais sair, você não pode ir a shopping, porque o shopping está fechado, você não pode passear porque tudo está fechado, não pode ir a um restaurante no final de semana porque o restaurante está fechado. E isso acaba trazendo sérios problemas, né? Para as pessoas, uma certa tristeza. E eu tenho conversado com algumas pessoas que estão dizendo assim: não aguento mais ficar em casa, está me deixando louco. Estou louco de ficar em casa, quero sair, não posso sair, não posso fazer nada, não aguento mais ficar dentro de casa. Então, assim, isso está trazendo certas preocupações para as pessoas. É verdade. E quem mora em apartamento tem vontade de sair voando para dar uma volta, né? É verdade, é verdade. Mas, olha, a Bíblia ela tem caminhos para que a gente possa passar por essa pandemia. Por exemplo, em Filipenses 4:4 fala sobre alegria. Em Provérbios fala que o coração alegre é um bom remédio para nós, né? A esperança, a paciência,
a preservação na oração. Quando o cara fica assim estressado, né? Com aquela vontade de falar e fazer alguma coisa, Provérbios diz: calma, a resposta branda desvia o furor, né? E a adoração também. O ato de você comungar, ler alguma coisa espiritual para poder amenizar a situação, né? E lembrar que os mansos, né? Aquele que pratica a bondade, a humildade, a paciência, que tem compaixão, essas pessoas têm uma capacidade muito grande para poder vencer esse estresse da pandemia. E Colossenses 3,12 fala sobre isso. Provérbios também. Olha, quando você está naquele clima, aquele todo dia, aquela mesma parede, aquelas mesmas caras, aquelas mesmas conversas, né? Você tem que ter paciência, celebrar esse momento com a sua família, de estar junto com seu filho, brincando, pulando, orando, cantando, lendo, assistindo televisão e tudo mais, né? Agora, veja, 7 vezes por dia, se você puder fazer isso, você já vai dar uma boa alavancada para passar esse momento de pandemia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava vendo recentemente algumas pesquisas, logo no início da pandemia, mostrando que muitos casais estavam entrando em briga. E pessoas que talvez não tivessem tanta harmonia antes, né? O fato de ficarem mais tempo presas juntas fez com que as brigas aumentassem. E o número de divórcios também cresceu muito. Isso é reflexo de quem não está bem mentalmente, pode ser? Olha, existe um pensamento que diz o seguinte: a disposição mental cheia de ânimo, ela traz esperança e paz. Então, veja bem, a nossa mente, ela tem o estado emocional que geram sentimentos, que geram atitudes. Então, se ela for movida por uma esperança, ela vai trazer paz. Agora, isso só pode ocorrer se a nossa atenção, a nossa saúde, né, estiver voltada para dentro da nossa concepção pessoal de convivência. Então, a ministra Damares falou que a violência conjugal, familiar, aumentou 400% nesse período da pandemia. Por quê? Onde é que está a paz? Onde é que está a esperança? Qual é a disposição mental das pessoas para isso? Né? Elas não param para pensar, elas não param para compreender que, nesse momento, os pensamentos geram emoções e sentimentos. Emoções e sentimentos geram hábitos e comportamentos. E esses hábitos e comportamentos geram nossos resultados. Agora, se tem pessoas tóxicas e negativas, né, nós temos que ter o princípio da positividade para poder contrabalancear toda esta situação. Porque você vai fazer uma guerra em casa, vai colocar sua família numa situação de disfunção, então tem que pensar nessas situações pessoais. A saúde mental é muito importante neste caso. Né? Nós temos que tomar alguns cuidados. Por exemplo, criar uma rotina para atividades em casa. Ok, entendi. Então, você vai agora entrar nos pormenores, né? Vamos colocar na prática tudo isso que você falou, que estava bonito até agora. Exatamente. Na teoria. Vamos lá. Então, a primeira coisa é criar uma rotina para atividade em casa. Como é que eu faço isso? Rapaz, você falou uma coisa interessante na abertura, que é assim, eu estou...
Em casa, agora eu vou levantar 10 horas, tomar café 8 horas e jantar não sei que horas. Essa rotina que nós vínhamos não pode ser quebrada. Você tem que ter uma rotina para levantar, para fazer de jejum com a família, para ler, para orar, para cantar, tocar um violão, cantar música, assistir jornal, uma série, estar brincando com o filho quando tem filhos menores, assistindo, né, alguns documentários interessantes. Tem que ser criada uma rotina, porque senão você vai ficar completamente à mercê das coisas que virão. E aí isso não vai trazer satisfação. A realidade é o seguinte: quando chegar a noite, que você passa a régua e fecha a conta do dia, você tem que ver em que momento desse dia você foi útil para a sua família e produziu coisas boas para a sua família. Uhum. Entendi. Bom, então o primeiro é criar uma rotina, né? Ter uma rotina certa. Agora, o outro ponto aqui que você colocou, manter os cuidados pessoais. Isso é mais simples. Mas você não tem que deixar de pentear seu cabelo, fazer barba, andar cheiroso, com uma roupinha bem composta dentro de casa, né? Escovar o dente para não assustar ninguém. Né? Então, tem que manter esses cuidados pessoais, são muito importantes, porque, afinal de contas, você vai estar 24 horas de frente com seu cônjuge, de frente com seus filhos. E aí, como é que vai ser? Já pensou todo mundo desgrenhado, como é que vai ser em casa? Ou então vestido de qualquer jeito? Sem tomar banho, imagine só, que tristeza. Agora, como é que fica aí a prática de atividades de lazer? Em casa, está todo mundo ali preso, como é que vai fazer isso? É muito interessante. Há empresas que alugam brinquedos de tamanho pequeno para filhos menores brincarem. Né? Mas quando o pessoal já é adolescente, já tem mais uma certa idade, aí tem os jogos de salão que você pode fazer em casa. Né? Tem os joguinhos eletrônicos, mas tem também os joguinhos de brinquedos para a idade que você pode fazer em casa. Como também, por exemplo, pensei numa palavra que começa com a letra P, papai. Aí a família vai fazendo aquela corrente com palavras com a letra P. Ou então diversificar isso aí, por exemplo. Eu tenho uma colher. Aí você entra no grupo das coisas de cozinha. Aí a mãe fala, eu tenho uma panela. O outro fala, eu tenho uma frigideira. E assim por diante. Né? Olha, quem tem pet em casa está treinando o pet para brincar de esconde-esconde. Ensina ele a ficar de cara para a parede, vai se esconder e grita já. Aí o pet sai procurando ver onde está. Então, um lazer criativo, né? Agora, você colocou também uma outra opção aqui muito legal, que é evitar o excesso de redes sociais. Porque como a gente está nessa época de pandemia, todo mundo em casa, a gente não pode ver as pessoas, né? Não pode encontrar os amigos, aí pode ficar também com aquele problema, o excesso de acesso às redes sociais, ao WhatsApp, Facebook, Instagram, tem tanta coisa hoje, né? Esse excesso pode fazer mal, então? Pode, muito mal, porque você está fisicamente próximo e muito distante. O segredo está em que a família tenha um horário para se dedicar a essa rede social. Passou esse horário, estar todo mundo junto, participando, conversando, brincando, porque senão a pandemia vai fazer com que as pessoas se isolem dentro de casa. Isso dá um estresse de monotonia violento. Violento mesmo. Aí começa o estresse da ansiedade, né? E aí começam aquelas situações de conflito.
Então, muito cuidado com a rede social. Tenha um horário definido para utilizá-la. Exato. Cada um tem a sua limitação, né? Mas não vamos exagerar, né, a quantidade de acessos, né? Vamos Exato. deixar a família também ser prioridade para conversar entre os familiares também. Outra questão aqui também muito séria é o excesso de notícias, né? Muita gente fica acessando ali muitas notícias, ou a gente às vezes nem acessa, elas vêm até nós através do WhatsApp, né? São às vezes notícias negativas, número de mortes, número de pessoas que estão com vírus, aquilo começa a dar medo na gente, né? Então, você quer dizer também que nós temos que procurar fontes confiáveis de notícia? O ideal é que você, da mesma forma como a rede social, você tenha um canal para assistir informação naquele horário. Sim. Porque, veja, todo mundo quer audiência. Em maior e menor grau, todas as emissoras querem audiência. Mas você não é obrigado a patrocinar a audiência de todos. Escolha um canal, aquele que você confia, e assista a notícia naquele horário, naquele período. Passou, fecha a televisão para isso aí, porque senão vai ter o efeito da rede social. E como é que entra a questão aí do celular? Relações, assim, afetivas, através... que o celular está perto da gente, né? Está na mão, na palma da nossa mão. Você não precisa ficar levando nada de computador com você o tempo todo, mas o celular está sempre no bolso, né? Ou na mão. Exato. Uma perguntinha. Todos nós temos irmãos, pais, mães, avós, né, tios. E nesse período nós não podemos estar lá indo dar um abraço, um beijo, um cheiro, levar nossos netos para os avós, ou reunir a família em aniversário e tudo mais. Então, com a família, estabeleça também um dia da semana, um horário da semana, para fazer um Zoom que reúna todo mundo para conversar, ou mesmo no WhatsApp. Né? O WhatsApp cabe 3 pessoas, mais 4 pessoas, que podem estabelecer esse momento de comunicação familiar. Né? Que, apesar da pandemia, nós não podemos ficar ausentes da família. Então, nós temos que ter um dia e um horário para isso, específico. Exato. Olha, o nosso tempinho aqui realmente já está estourando. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Se você me permitir, eu vou aqui ler os que temos. E Sim. Se você me permitir, a gente pode até fazer o seguinte. A gente pode fornecer a cópia desse material, com todas as dicas, para os nossos amigos pelo WhatsApp. Eu estou colocando o WhatsApp agora aqui na imagem, para quem estiver assistindo, mas para quem está ouvindo só, DDD 91 8010 1776. Pode ser? E eu encaminho aí para quem... Muito boa ideia. E você que está nos acompanhando, faça bom proveito desse material. Realmente leia, releia, faça uma reflexão e, procure viver a pandemia numa boa com a sua família, com amor, com alegria, com paz, para que você possa fazer desse presente um passado no futuro de recordações maravilhosas de você com a sua família. É verdade, Haroldo, muito obrigado. Que bom, rapaz, eu não vejo a hora de você entrar nesse estúdio para eu te dar um abraço, porque pelo celular não dá. Eu também. Fica com Deus, viu? Obrigado, meu querido. Conversamos Um abraço. aí. Outro abraço. Nós conversamos com o Haroldo Melo hoje aí, falando sobre essa questão, saúde mental na pandemia. Grande abraço para você. Daqui a pouquinho